Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Então tá bom. Hoje nós não vamos falar de gafes imperdoáveis, muito pelo contrário, nós vamos falar sobre alguns escorregões que geralmente acontecem mesmo porque é muito difícil trabalharmos com colocação pronominal e vocês devem saber do que eu estou falando. A colocação pronominal é um conteúdo, né, de língua portuguesa que costuma cair muito em provas, em concursos, enfim. E ela cai assim de maneira até escondidinha, disfarçada, porque você tem que usar de maneira adequada dentro do texto, entendeu? Então nós vamos tentar aí dissolver algumas dúvidas sobre a colocação pronominal. E aí a prof já começa dando uma bronquinha. Sabe lá na quinta série ou no sexto ano, quando a professora mostrou um quadro para você de pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo e você não prestou atenção na pobre solitária professora que estava lá na frente chamando a sua atenção para que você aprendesse e prestasse atenção? Pois é, você vai precisar daquilo lá agora, tá certo? Então, antes de qualquer coisa, vamos entender o que são esses pronomes e por que a gente tem que colocar ele na frente, atrás, no meio, enfim, né? Como é que fica essa coisa? Os pronomes pessoais, tá? Eles são do caso reto e do caso oblíquo. O caso reto são aqueles que tem eu, tu, ele, nós, vós, eles e ele, ela e elas também, tá? E do outro lado aqui estão os pronomes oblíquos. E alguns pronomes oblíquos são pronomes átonos, ou seja, eles não têm força, eles não são tônicos. Existe em língua portuguesa, pessoal, a acentuação tônica, que é aquela que é marcada pelo som, pela força do som, e a acentuação gráfica, que é aquela que é marcada pelo som, sim, e também pela grafia de um acento agudo, um acento circunflexo, enfim, tá? Então nós temos que ver, que perceber essas coisas. E os pronomes pessoais átonos, eles não têm tanta força, tá? Então é te, ti, o me, se, tá? O lhe. Então são pronomes que não são fortes. Esses pronomes é que vocês têm que julgar e decidir. Eu coloco antes, no meio ou após o verbo. Queridinho, queridinha, se você não sabe ainda o que é um verbo, vai um conselho desta humilde professora. Nós temos que saber, o verbo é o cerne, é o centro de uma oração. Então é muito importante que você saiba reconhecer essa classe de palavras, ok? Tem que reconhecer o verbo, porque a partir do reconhecimento do verbo, você vai conseguir trabalhar essas outras questões dentro da oração, tá bom? Então fica aqui o puxão de orelha, vá lá e trate de saber que verbo é uma palavra que indica ação, estado, movimento e fenômenos da natureza, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Bom, a colocação pronominal, como eu acabei de dizer, é quando você coloca o verbo ou antes, ou no meio, ou após o verbo, tá? Onde você coloca o pronome, perdão. O pronome pessoal do caso oblíquo, átono, antes, no meio ou após o verbo. Se você coloca antes do verbo, tá? Você está usando a próclise. Se você coloca no meio do verbo, você está usando a mesóclise. E se você coloca após o verbo, você está usando a ênclise. Já adianto que a língua portuguesa, ela é proclítica, tá? Predominantemente proclítica, ou seja, nós costumamos usar de maneira mais enfática o pronome pessoal do caso oblíquo, átono, antes do verbo. Tá certo? Então é bom que vocês já saibam. É uma dica. Você só vai usar a mesóclise e a ênclise, por exemplo, quando não houver nenhuma regra de próclise que te diga que você tem que usar a próclise. Tá certo? Beleza? Então vamos adiante. Eu vou usar aqui umas telinhas e já adianto que no meu site, tá? O Profa, anotem aí, Profa, tracinho, não é um underline, é um tracinho, profa, traço, ou char, perdão, profa, tracinho, Marta, tracinho, ou char, ponto, webnode.com.
esse é o meu site. Lá no site, pessoal, eu posto todos os materiais, todos os slides que eu produzo aqui para as aulas com vocês, tá bom? Vão até lá e aproveitem. Usem o que vocês quiserem, é absolutamente livre, tá certo? Então vamos lá. Eu tenho aqui alguns pronomes que são os que a gente usa mais, tá? Então o me, o te, o nos, o os, as, lhe, vos, o a e o lhe. Tá? Então são esses pronomes aqui, aqueles que nós mais utilizamos no dia a dia. Então vamos lá. A próclise, então, é quando você coloca o pronome oblíquo átono antes do verbo. Então tem algumas palavrinhas, existem algumas palavrinhas que a gente usa a seguinte expressão, que puxam o pronome para antes do verbo. Vamos começar? Então, olha lá. A próclise acontece quando o pronome oblíquo vem antes do verbo. Um exemplo, não me desobedeça. Não me desobedeça. O não é uma palavra negativa, de sentido negativo, um advérbio de negação, tá? O me é o pronome oblíquo e o desobedeça é o verbo. Então, como eu tenho uma palavra negativa aqui antes do verbo, tá? Essa palavra negativa puxa o me para antes do verbo. Então, você não dirá não desobedeça-me. Isso está errado, segundo a norma culta, tá? Então, você tem que dizer não me desobedeça, porque aí sim você tem, né, a palavra negativa aqui que puxa o pronome para antes do verbo. Tá certo, pessoal? É uma primeira regrinha que eu adiantei para vocês. Vamos agora falar, então, quando que se usa, então, a próclise? Já que a próclise é a colocação do pronome oblíquo para antes do verbo, vamos, então, ver como é que a gente usa, tá certo? Vamos lá. Olha só, você usa, como eu acabei de dizer, quando existe uma palavra de sentido negativo. Quando existe uma palavra de sentido negativo antes do verbo, você obrigatoriamente terá que usar a próclise. Então, ó, jamais me esqueça, nunca me abandone, não me desobedeça. Vocês estão vendo? Nunca, jamais, não. São palavras de sentido negativo e, por coincidência, são advérbios também, tá? Mas você sempre vai usar a próclise quando existem essas palavras de sentido negativo. Tudo bem? Então, vamos lá. Adiante. Também, pessoal, quando nós temos um advérbio ou uma locução adverbial. Eu tenho um exemplo aqui para vocês. Ó. Naquele país se fala francês. Ah, professora, mas qual é a palavra? Naquele país. Naquele país é uma expressão adverbial, tá? É uma locução adverbial de lugar. É o que eu falei para vocês já em outras aulas. Existem algumas regrinhas que são assim, mais rígidas. Regras, na verdade, são rígidas, né? Seria uma redundância. Mas vamos pensar dessa maneira. Só que existem algumas, pessoal, algumas palavras, por exemplo, que executam alguma função diferenciada dentro da frase. Então, não tem como você dizer assim, não, essa palavra é só advérbio. Não. Às vezes, dentro da frase, ela vai mudar a sua função. No caso, naquele país, é uma locução adverbial que indica um lugar. E toda locução adverbial puxa o pronome oblíquo para antes do verbo. Então, você também vai usar a próclise, ok? Aqui se fala francês, lá se fala português, certo? São palavras aqui, lá, naquele país, são advérbios ou locuções adverbiais de lugar. Por isso, você vai usar a próclise. Ah, professora, mas se fosse uma locução de tempo, de modo, também você usaria a próclise, tá certo? Porque os advérbios ou as locuções adverbiais puxam o pronome oblíquo para antes do verbo e você usa a próclise, ok? Já tá queimando a cabecinha? Aguenta firme aí, força na peruca, vamos lá, pra frente. Quando há antes do verbo um pronome relativo, tá? Aí vocês vão falar, nossa, professora, mas agora tá muito difícil, como é que eu vou fazer? Acontece o seguinte, quando nós começamos a estudar a língua portuguesa, muitos alunos, muitas pessoas, né, e aqui eu tô falando para todo mundo, esquecem de determinar um método de estudo. Né? Para tudo é necessário método, para a gente construir o conhecimento, certo? E para estudar a língua portuguesa também é preciso método, certo? Então, quando
o professor de língua portuguesa ensina primeiro uma coisa, depois outra, depois outra, depois outra, não é porque ele acha que é bonito ou mais gostoso ensinar isso ou aquilo, tá? Eu, por exemplo, confesso a vocês que não gosto muito de verbo. Não é um conteúdo de língua portuguesa que eu goste muito, entendeu? Mas eu preciso estudar verbo em determinados momentos, eu preciso saber o que é o verbo, tá? Então, olha só, para chegar nesse momento de trabalhar com vocês a próclise, vocês têm que saber todos os pronomes, quais são os pronomes, tá certo? Então é muito importante que vocês façam uma revisão. Eu vou fazer uma revisão, eu vou preparar uma aulinha só sobre classes de palavras para que vocês façam essa revisãozinha e fique mais fácil, porque nesse momento você precisa saber o que é um pronome relativo, ok? Mas vamos adiante então? Vamos lá. Então, pronomes relativos, olhe lá, esta é a mulher que me ajudou. O pronome relativo, ele é um pronome que se refere a um termo já citado, a um termo anterior. Então, ó, esta é a mulher que me ajudou. Esse que está relacionado à palavra mulher, que veio antes. É para isso que serve. Por exemplo, assim, as flores das quais lhe falei. As flores das quais é a locução, é o pronome relativo à locução, né? De pronomes relativos aí, que você tem uma variante dos pronomes relativos que se referem a flores. As flores das quais lhe falei. Tá vendo o lhe ali? O lhe é o pronome relativo, aliás, é o pronome oblíquo átono, que veio antes da palavra falei, tá certo? Aqui nesse exemplo que eu tenho na telinha, que vocês vão achar lá no meu site, tá assim, ó, esta é a mulher que me ajudou, tá? Então, esse que é um pronome relativo, puxa o pronome oblíquo átono me para antes do verbo ajudou. Por isso que neste caso você diz que me ajudou e não que ajudou-me. Se você disser que ajudou-me, está incorreto segundo a norma culta, ok? Então os pronomes relativos também puxam o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Eu estou sendo bem repetitiva nisso aqui porque nós estamos falando de próclise. E próclise é o pronome oblíquo átono antes do verbo. Tá bom, coisinha de Jesus? Força aí, vamos lá. Vamos adiante. Outro grupo de palavras que puxa o pronome oblíquo para antes do verbo também são os pronomes indefinidos, tá? Então, todos, ninguém, alguns, é uma classe de palavras que é indefinida, são pronomes indefinidos, como o próprio nome diz. Quer dizer, eu não digo se é ele, quantos são, quem é, ninguém, né? Todos, alguns, enfim, temos algumas palavras que são indefinidas. Essas palavras também, que nós chamamos de pronomes indefinidos, tá? Também puxam o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Então, eu tenho lá, ó, todos me ajudaram. É por conta desse todos que você diz me ajudaram. Você não pode dizer todos ajudaram-me. Está incorreto segundo as normas cultas, tá certo? Então, o pronome indefinido também puxa o pronome oblíquo átono para antes do verbo. E aí, tudo bem? Vamos relaxar? Vamos relaxar, vamos lembrar, no meio desse monte de regras aqui, vamos lembrar que é preciso ter clareza, serenidade diante dos conteúdos de língua portuguesa e método. Você tem método para estudar? Pois é necessário ter método sim. Ah, professora, mas eu não consigo, não é assim. Consegue sim, precisa se organizar, precisa achar a melhor forma de aprender. Como você aprende? Lendo, escutando, né? Falando, conversando. De que maneira você aprende, tá? Então você tem que encontrar esse caminho para aprender língua portuguesa, tá certo? Vamos continuar? Então, vamos adiante. Os pronomes demonstrativos. Vocês estão vendo que é uma sequência de pronomes, né? Os pronomes demonstrativos também puxam o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Então eu tenho esse exemplo para vocês. Isso me deixa tranquila. Isso, este, aquele, aquela, aquilo são pronomes demonstrativos, tá? Então eu tenho isso me deixa tranquila. Esse isso, por ser um pronome demonstrativo, puxou o pronome oblíquo átono, que é o me, para antes do verbo deixa, ok?
ok? Por isso que você diz, isso me deixa tranquila, e não isso deixa-me tranquila. Está errado, tá? Sempre que houver um pronome demonstrativo, o pronome oblíquo átono vem antes do verbo. Mas para isso é o que eu digo sempre, tem que saber localizar o verbo, ok? Vamos adiante? Então tá bom. Mais uma situação onde você vai usar a próclise, tá? Quando há preposição seguida de gerúndio, tá? E aqui eu vou parar para fazer um parênteses para vocês. Muita gente pergunta assim, professora, mas então eu não posso usar o gerúndio? Claro que pode. Como é que eu vou dizer para você aqui que eu estou falando se eu não usar a palavra falando, que é uma forma gerúndica, tá? Pode sim, pode vai. Agora você não pode usar o gerúndio de forma desnecessária. Aí vira gerundismo mesmo. Estarei falando. Não, você não estarei falando, não precisa estar falando, né? Você falará. Nesse caso, você usa o gerúndio desnecessariamente. Por isso, a gente pede para que você não faça esse uso, porque está incorreto, ok? Bom, agora você vai usar, nós estamos falando aqui de uma regra. Em se tratando de educação, quando há preposição seguida de gerúndio, tá? O em é uma preposição, tá? E tratando é uma forma do verbo no gerúndio. Então, aí sim você diz em se tratando. Se não houver o em, tá? Você vai dizer tratando-se, certo? Porque é outra regrinha da qual nós vamos falar mais pra frente, ok? Então, sempre assim, em se tratando de educação, de amor, de comida, enfim, tá bom? Vamos adiante. Também, quando há uma conjunção subordinativa. Eu não quero entrar aqui nesse âmbito, não me interessa que você saiba neste momento, né, sobre as conjunções subordinadas, tá certo? Então, nós temos, assim, as conjunções que aparecem lá nas orações subordinadas. Então, é importante que você vá até a gramática, tá? Eu vou passar aqui também, mas é interessante, o trabalho conjunto é muito bom, né? Assim, vocês sabem muito bem que a gente não emagrece só fazendo dieta, a gente emagrece fazendo dieta e fazendo exercício físico. Não é assim que dizem? Pois é, aqui também. Então, nós escutamos a professora, mas também estudamos por fora, tá certo? Então, você tem ali o exemplo que eu tenho para vocês. Conforme lhe falei, não temos tempo. Esse conforme é uma conjunção subordinativa, por isso, ela puxa o pronome oblíquo átono para antes do verbo também. Então, saindo daqui, uma olhadinha nas subordinativas, tá certo? E por hoje, por agora, eu vou falar da próclise, que é o assunto mais denso. Na próxima aulinha, que logo que vem em seguida, eu vou falar sobre a mesóclise e sobre a ênclise. São poucas, quer dizer, menos regras do que a próclise, tá certo? Daqui a pouco eu volto. Beijo, tchau!